Abra sua Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, capítulo de número 9 e o verso de número 20. Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Quando nós falamos de Noé, nós vamos tratar de um assunto a qual nós temos a certeza de que Deus, o próprio Deus, Ele vai dizer na sua palavra que se arrependeu de ter feito o homem. Olha a importância disso. Deus estava na sua consciência pronto para destruir a sua própria criação. Só que entenda bem uma coisa: para toda a ação de Deus, Ele sempre vai olhar para a terra, e olhando para a terra, Ele vai pelo menos tentar enxergar um que esteja disponível, que esteja disposto a viver a verdadeira entrega diante do Senhor, que esteja totalmente envolvido e entregue às vontades do reino de Deus. Então, quando Deus ele fala que ele está arrependido, ele está olhando para aquela nação, olhando para o povo e dizendo: eu vou destruir esse povo, porque Deus se arrependeu daquilo que fez. Então, ele vai encontrar um Noé que ele vai dar testemunho, um homem reto e íntegro na sua presença, um homem reto e íntegro na presença do Senhor. Quando Deus ele vai olhar para a estrutura física, psicológica e familiar de Noé, ele vai encontrar em Noé uma oportunidade. Ele vai encontrar Noé vamos lá, ajuda eu a pregar. Ele vai encontrar Agora eu quero dizer para você nessa noite: Deus está procurando que ele possa ter uma oportunidade para mudar uma história. Tem alguém que esteja preparado para ser esse Porque o Senhor, Ele sempre vai preparar um Noé, Ele sempre vai preparar um Moisés na sarça, Ele sempre vai preparar um Saulo no caminho de Damasco, Ele sempre vai ter para poder fazer algo novo, para trazer uma transformação na vida de alguém, para fazer cumprir a tua palavra. Olha o que Ele vai fazer, quando Ele encontra este homem por nome de Noé, ele vai ser levado vai receber um direcionamento, uma ordem de Deus. Deus vai entregar um projeto a Noé. Qual é este projeto? Um projeto que muitos de nós não teríamos condições de construir. Um projeto de alguém que a própria Bíblia está dizendo, ele se levantou para ser lavrador da terra. Não era carpinteiro, não era aquele que sabia fazer uma estrutura, mas quem deu o projeto foi Deus. E quando você segue o projeto de Deus, não tem como dar errado, mesmo que você não seja profissional naquilo, mesmo que você não saiba fazer, mas quando você olha para o projeto de Deus, fica tranquilo, é só cumprir. Corta a madeira onde tem que cortar, prega o prego onde tem que pregar, levante a cabeça para saber a estrutura que está sendo montada. É só olhar para o projeto, e é tão simples olhar para o projeto. Quem já montou guarda-roupa aí? Levanta a mão. Quem já montou guarda-roupa aí? Já montou guarda-roupa? Você vem um papelzinho lá, e aí naquele papel está escrito, número 1 é o parafuso, número 2, e vai colocando ali cada coisa no seu lugar. Aí você pega aquele papel. Quem é montador, ele faz em meia hora, mas quem não sabe, passa o dia inteiro e ainda sobra um pouquinho para o dia seguinte. Quem deu risada já fez isso já. Eu sei. Aí ele olha para aquele manual e ele começa a formar o guarda-roupa. Agora Deus entrega um projeto a Noé. E o projeto que ele vai entregar para Noé, aquele momento Noé nem tinha menção e noção do que poderia acontecer. Ele só fez aquilo que ele deveria fazer, seguir o projeto de Deus.
Grava isso, grava aí na sua mente, no teu coração, e eu quero que você repita comigo: apenas eu preciso, diga aí, apenas eu preciso seguir o projeto de Deus. Ó, Gabi, põe o fundo aí, porque senão eu me sinto num cemitério aqui. O povo está tão prestando atenção que não consegue nem se mexer. Põe um sonzinho aqui. Aê, Gabi. Dá meia palma para a Gabi. Pronto, tá bom. Vamos lá. Agora vai pegar, Gabi. Agora vai pegar. Quando ele recebe esse projeto, ele não vai para a execução. Quando ele recebe o projeto de Deus, ele vai para a mesa. Quando ele recebe o projeto de Deus, ele vai para a mesa. Mas ele não vai para a mesa com qualquer um. Ele não vai para a mesa para mostrar, ó, eu tenho o projeto de Deus. Eu tenho o projeto de Deus. Ei, nós precisamos entender que aquilo que Deus dá, não é para você ficar fazendo como bandeira, dizendo, eu sou tão homem de Deus que eu tenho o projeto dele. Não, meu irmão. Pega o projeto, leva para a mesa. Mas qual é a mesa? A mesa da tua casa. Na mesa da tua casa, ele fez o que? Reuniu a sua família. Quando ele reúne a sua família, os filhos vão perguntar, pai, o que é isso? E ele vai dizer, o projeto que Deus me entregou. E eu vou executar esse projeto. Mas eu preciso que vocês entendam, vamos aguentar até o fim. Vamos aguentar até o fim. Ele fala com a família, relata para sua esposa e seus filhos, e agora Noé vai começar a fazer a obra. Uma obra que ele mesmo naquele exato momento não entende, mas ele tinha uma certeza, se o projeto é de Deus, é para algo que vai ser transformador para a minha vida. Quando eu entendo que o projeto de Deus está sendo estabelecido na minha vida, eu tenho que entender que é algo para ser transformador. Não tem como viver um projeto e um propósito de Deus, se não for para ter transformação de vida. Quando ele começa a executar o projeto, era muito fácil. Ele andava alguns quilômetros para buscar madeira, porque aonde ele estava não tinha madeira que era necessário para a construção. É tão especial isso, que ele não se preocupava com a distância, ele se preocupava era com o projeto. A minha geração precisa aprender isso. Eu não tenho que ficar olhando a distância que eu preciso percorrer para chegar no ambiente do sucesso que o céu preparou para a minha vida. Eu tenho que apenas continuar realizando o projeto de Deus, independente do que aconteça, independente do que se fale, independente das estruturas que estão em minha volta, eu preciso continuar vivendo o projeto de Deus. O projeto de Deus, ele te leva a um caminho tranquilo, mas não significa que não vai ter espinhos, não significa que vai ser apenas tranquilidade, não, vai ter dores, vai ter sofrimento, vai ter calúnia, vai ter pessoas que não acreditam, mas aquele que tem o projeto de Deus na mão, ele não para, porque o projeto, quando é seu, você pode abandonar, mas quando o projeto é de Deus, ninguém pode abandonar, porque o projeto de Deus, ele te leva a uma consciência do reino de Deus. E Noé começa a fazer aquela arca. Quando ele começa a fazer a arca, ele começa a talhar as madeiras da maneira que era necessário para que houvesse naquele ambiente um lugar seguro. E quando o projeto, ele vai começar a realizar o projeto, ele não começa de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Aí Deus ele vai dar uma ordem, e dentro dessa ordem, dentro do projeto,
Ei, existem algumas qualidades, algumas coisas que são necessárias para que esta embarcação tenha verdadeiramente a assinatura de Deus. E a assinatura de Deus, ele fala que as coisas têm que ser da maneira em que ele estabeleceu no seu projeto. Ele diz que nesse projeto é necessário que ele tenha 3 andares. Ele tenha a porta, mas ele também em cima da embarcação, ele vai pedir uma coisa que eu e você, se tivesse naquela hora, nós ia falar assim: para que isso? Olha o que ele vai pedir: farás na arca uma janela, farás em cima da arca uma janela. Agora preste atenção, a janela sempre é na lateral. Por que ele quer que coloque em cima? Porque todo projeto que Deus te dá, não questione, apenas faça. Quando Deus te chamou para uma boa obra, Ele não quis que Ele te chamou um questionador, Ele chamou alguém que esteja decidido a servir, a ser um discípulo verdadeiro daquele que pode mudar a história e transformar a vida. Ele diz assim, ó, então faça uma janela em cima da arca. Aí quando você vai olhar a Bíblia, aí eu vejo uma parte que a Bíblia vai nos ensinar, que e Deus se assentou no dilúvio. Aonde que Deus vai se assentar no dilúvio? Aonde todo mundo achava que era apenas uma loucura. Era Deus dizendo: não, na janela que eu te pedi para você fazer, eu vou me assentar nela para que a água não te toque. Porque o que eu vou fazer para você é te proteger numa embarcação, te levar num ambiente onde eu vou te colocar a viver coisas extraordinárias na minha presença. Ó, o projeto está sendo construído, só que todos que olham para o projeto dizem: para que isso? Para que isso? Ei, Noé, você está ficando doido. Você pode até achar que eu sou doido, mas eu vou continuar fazendo o projeto. Ei, você não sabe. E ele está dizendo: tudo bem, para você eu não sei, mas o projeto foi entregue na minha mão. Ei, você não vai conseguir, tranquilo, mas o projeto continua na minha mão e eu vou continuar fazendo. Ei, pastor, o que você quer me dizer com isso? Eu quero dizer que o projeto que Deus entregou na tua mão, não abandone ele, não deixe ele de lado, não deixe ele paralisado por causa das falas humanas, por causa das pessoas que não acreditam, por causa daqueles que tentam entulhar os teus poços. Eu quero dizer para você nessa noite, o projeto ainda continua na tua mão. O projeto continua na sua mão. Ei, ele está realizando o projeto, e dentro desse projeto fala assim: ô Noé, o que você está fazendo? Eu estou fazendo o projeto que Deus me deu. É tão lindo isso, que Noé nunca disse: eu estou fazendo o meu projeto. Nós precisamos entender que quando o projeto é entregue por Deus, eu não tenho que ir no meio do caminho dizer: ó, o que eu estou fazendo. Não, o que eu estou fazendo é porque eu tenho um projeto de Deus. Eu estou fazendo porque tem um projeto de Deus. Porque Deus tem compromisso com o projeto que Ele entrega para você. Não um projeto que você quer fazer, forçar Deus realizar na tua vida. Ó, o projeto é de Deus. Então, está acontecendo todo mundo desacreditando daquilo que Noé está fazendo. Mas Noé não parou, Márcia. Noé não parou, Marcelo. Porque Noé tinha um projeto e não era de qualquer um. Ele continua fazendo o projeto. Entenda que o projeto está finalizado. O projeto está finalizado, e quando esse projeto está finalizado, Deus vai agora falar para Moisés: agora você vai pegar a sua família. Ele diz: quem? Você vai pegar a sua esposa, seus filhos, as suas noras, e nesse ambiente, você vai colocar um casal de cada animal. Só que quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos ver que um período de tempo é necessário para acontecer tudo isso. Nós vamos perceber que enquanto Noé estava falando, as pessoas não acreditavam. E aí Noé Noé vai falar, vai comunicar ao povo algo que o povo não acredita.
porque era algo que nunca havia acontecido naquele ambiente. Entra os animais, entra a família, entra Noé, e aí a Bíblia vai dizer que Deus fechou a porta da arca. Agora presta atenção, não foi Deus fechar a porta da arca e começar a chover no mesmo dia. A porta da arca é fechada, mas a chuva não começou no mesmo dia. Quando nós vamos entrar para o período de tempo que aconteceu, depois que entraram na arca e foi fechada a porta, demorou 7 dias para a chuva descer do céu. Agora presta atenção, todo mundo não acreditava, todo mundo zombava de Noé, todo mundo desacreditava do projeto, porque o projeto era de Deus, mas era um homem que estava fazendo. Porque na mentalidade do homem significa, se é Deus que está fazendo, se o projeto é de Deus, por que ele não fez? É a geração que fica pensando, se Deus mandou, por que ele não faz? Se Deus quer que eu esteja, por que ele não faz? Essa é a nossa inconstância, porque o projeto que foi entregue a Noé, ele teve uma constância, ele falou, não paro, eu apenas obedeço, eu apenas prossigo, eu apenas continuo realizando. Agora imagine, todo mundo dentro da embarcação, o povo do lado de fora, 7 dias, o primeiro dia eu imagino, irmão Maico, eu imagino no primeiro dia, o filho chegando, pai, vai chover mesmo? Segundo dia, o outro filho dizendo, pai, o senhor tem certeza? Terceiro dia, a esposa, amor, será? Quarto dia, todos se reúnem e falam assim, não é melhor nós abrirmos a porta? E Noé permanece firme. O povo do lado de fora, dizendo, oh! E aí Noé, cadê a chuva? Sexto dia, todo mundo caçoando de Noé, mas no 7º dia, a primeira gota d'água, a chuva começa, a Bíblia vai dizer, que os céus começam a derramar a sua chuva, e o solo começa a abrir os lençóis freáticos, e começam a lançar água para cima, a água começa a tomar conta, 40 dias chovendo, sem cessar, e o povo, Noé, abre a porta, Noé, e Noé dentro, se fosse pela questão de Noé, com o seu coração, ele teria aberto a porta. É o problema que nós temos. Deus está dizendo, eu fechei a porta para muita gente, por que você quer abrir para elas? Ai meu Deus, é um Deus que abre porta, verdade, mas Ele também fecha a porta para quem não serve. É duro o que eu vou falar agora, mas é necessário para que haja transformação na nossa mentalidade. Enquanto não houver uma metanoia na nossa história, não vai haver uma geração que possa viver coisas extraordinárias no Senhor. Não tem como viver um projeto de Deus acreditando que eu posso ser do jeito que eu sou, que Deus vai me entender. Não, eu preciso ter transformações na minha vida. Noé, ele recebe este projeto, e dentro deste projeto, tudo que está estabelecido neste projeto, está estabelecido pelo Senhor. Como eu gosto de mexer com madeira, e aí cada detalhe da madeira vai te chamando a atenção, só que na hora de você colocar a fechadura, a grande importância é que a fechadura não estava para o lado de dentro, a fechadura estava para o lado de fora, porque quando Deus te dá um projeto, Ele que controla esse projeto, é Ele que controla aquilo que você vai viver nele. Você pode observar que a chuva por 40 dias e 40 noites, ela não cessava.
aquele povo que o Senhor já não tinha mais alegria nele, aquele povo foi extirpado da face da terra, mas apenas uma família permaneceu de pé. Apenas uma família pôde ter a sua confiança no Senhor, dizendo: tudo aconteceu ao contrário do que nós pensamos, mas o Senhor permaneceu a minha família de pé. Olha qual a importância que Deus deu para a família. Deus não podia ter levado uma galera maior? Ele só escolheu uma família. E ele tem o cuidado de dizer assim: ó, entra você, a sua esposa, os seus 2 filhos e as suas noras. Olha a importância que Deus está dando para a família. A embarcação fica por 40 dias, 40 noites, Deus se assenta no dilúvio, o dilúvio, a chuva cessa, mas a água ainda demora a descer. De repente, eles precisavam saber se havia terra firme. Primeiro animalzinho que vai ser soltado do navio, da embarcação, não foi uma pomba, foi um corvo. Porque todo corvo quer ser o primeiro, mas ele não volta para ter testemunho daquilo que o céu fez. Todo corvo, ele só quer comer, mas ele não volta para dar notícia daquilo que está sendo feito. Cuidado, se você não está alimentando o corvo, ele não tem compromisso com ninguém. Passa o seu tempo e agora vai soltar uma pombinha. Quando a pomba ela é soltada, ela vai encontrar algo verde e ela traz de volta para a arca. O que isso tem que ver com a nossa vida? É que tudo aquilo que o céu nos colocou e nos deu de alegria de estarmos dentro da arca, quando nós fomos lá fora, nós temos que trazer o resultado daquilo que o céu tem de projeto para cada um de nós. Ei, a água se findou, a porta da arca está sendo aberta, os animais estão saindo. Noé, um homem que era íntegro e reto diante da presença do Senhor, um homem que foi escolhido para manter uma família de pé, um homem que carregou o projeto de Deus e foi até o fim. Agora, Noé, ele se levanta, e quando ele está na terra, Noé, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai levantar um altar. Noé vai levantar o quê? Um dia levantando o altar. Depois que ele levanta o altar, ele adora ao Senhor. Depois que ele adora ao Senhor, ele vai plantar uma vinha. Ele vai plantar uma. Você tem noção de quanto tempo demora a plantação, o germinar, o crescer, até se dar o fruto e colher deste fruto para fazer um vinho? Então vamos lá. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que há um determinado tempo para que se cresça. Então há uma plantação, há um tempo de cuidarmos daquilo que foi plantado. Então ele vai plantar a semente, ele vai regar a semente, e para que essa vinha possa dar fruto, ela demora aproximadamente 6 anos para dar o primeiro fruto. Quanto tempo eu estou dizendo? Quanto tempo ele levantou quanto tempo ele ficou para levantar o altar? E ele ficou 6 anos cuidando da vinha. Um dia levantando o altar, 6 anos cuidando da vinha. Aí quando ele tem a primeira colheita, ele faz o vinho, ele pisa, ele faz o verdadeiro suco de uva, e aí ele se embriaga com aquilo. Quando ele se embriaga com aquilo, ele vai mostrar suas vergonhas para o teu filho.
Depois que ele mostra as vergonhas para os seus filhos, o filho começa a expor o pai. Os seus irmãos chegam e protegem o pai. Agora presta atenção, antes do dilúvio, era um Noé, que cuidava do projeto de Deus. Depois do dilúvio, era um Noé que cuidava apenas da vinha. Antes do dilúvio, eu tenho o projeto e vou trabalhar para o Senhor. Depois do dilúvio, eu estou trabalhando para a minha vinha. O problema de nós entendermos o que verdadeiramente precisamos fazer diante do projeto de Deus, é que eu preciso ser aquele que antes do projeto, eu seja o mesmo. O projeto foi recebido, eu sou um. Depois que aconteceu tudo o projeto, eu preciso continuar olhando para o altar. Noé, ele forma o altar, e depois 6 anos ele vai só se preocupar com a vinha. O que isso tem que ver com a nossa vida? É que tem muitas pessoas que ele fica um dia para o altar, e o resto de dia ele fica cuidando apenas da sua vinha. Será que a tua vinha vai te dar a colheita que é necessária? Será que a tua vinha vai te sustentar no altar? Ei, não te entregues apenas para a tua vinha, mas te entregue no altar do Senhor. Se entregue no altar, porque é no altar que nós vamos ter uma longa vida. É no altar que somos protegidos pelo Senhor. É no altar que somos guardados pela potente mão do Senhor. No altar ele fez uma vez. No plantio da vinha ele ficou 6 anos. Você se lembra que Deus manda Moisés ferir a pedra. Moisés feriu a pedra, verteu água da rocha. Só que depois Deus dá uma ordem a Moisés: nunca mais ferirá essa rocha. Moisés, irado com o povo, bravo com o povo, Moisés vai novamente ferir a pedra. Só que agora ele está ferindo a rocha de Meribá. Só que presta atenção, no nervoso dele, na angústia dele, ele vai ferir aquilo que Deus falou: não fere mais. Só que entenda, e vem cá comigo, quando Deus falou para ferir, saiu água. Agora era a vontade de Moisés, era para não sair, porque Deus mandou, a água sai, mas agora é a vontade de Moisés. Só que, pasmem os senhores, quando Moisés fere, vai sair água novamente. Aí acontece que pessoas começam a entender, mesmo fazendo errado, que está dando certo. Nem tudo que está dando certo é Deus que autorizou. A água saiu, só que não foi Deus que autorizou isso. Aí depois as pessoas perguntam: por que Moisés não entrou? Moisés feriu aquilo que não era para ferir. Moisés ouviu quem não era para ouvir. Moisés protegeu quem não era para proteger. E agora Moisés vai pagar o preço daquilo que o céu já tinha dito para ele: não faça. E você, qual o preço que você quer pagar por Deus já ter falado para você: não faça, e você está continuando fazendo? Eu sei que tem hora que a gente fica bravo conosco mesmo. Por quê? Nós sabemos que não era para ter feito e nós acabamos fazendo. Só que o céu está dizendo assim: eu ainda estou procurando um que esteja disponível para fazer a diferença. Eu estou procurando um que esteja disponível para fazer a diferença. Entenda muito bem isso daqui. Tudo é necessário ser realizado uma manutenção. Tudo é necessário que seja feita uma manutenção. O casamento é necessário ter manutenção. O ministério é necessário ser feito manutenções. Tudo é necessário fazer manutenções. Por quê? Quem não faz manutenção, é necessário ter uma restauração. Presta atenção. Pessoas dizem assim: é muito bonito aquele texto de Ageu.
Ageu capítulo 2, que ele vai dizer assim, ó, e a glória desta última casa, a glória dessa última será maior que a da? Por que foi necessário ter a glória da última casa? É porque a glória da primeira foi destruída. Então Deus que possa te proteger para que não esteja a glória da segunda, porque para ter glória da segunda, primeiro você tem que ser arrebentado na primeira. O que Noé não entendeu é que as manutenções dele ficou só para a vinha, cuidando da vinha, cuidando da própria destruição, cuidando da própria vergonha, cuidando da própria estrutura que vai o derrubar. Um homem que foi separado por Deus para fazer a diferença, um homem que foi separado por Deus para salvar a família, para ter uma história dizendo, Deus rejeitou todo mundo foi ferido, todo mundo morreu, mas eu permaneci de pé porque eu tinha o projeto de Deus na minha mão. Era um homem que era para sair daquela arca e se preocupar com o altar, não se preocupar com uma vinha. Por que você tem saído de dentro daquilo que o céu estabeleceu para você, para ficar cuidando apenas da vinha? Eu vou falar rasgado hoje. As pessoas estão se preocupando mais com as coisas fora da igreja, fora das coisas da eternidade, do que cuidar do altar do Senhor. Se o Senhor te escolheu para algo, viva no Senhor intensamente, viva para o altar, viva a sua entrega para o altar. Pessoas vivem decepcionadas, porque estão cuidando das vinhas, mas deixaram de cuidar do altar. O altar não foi feito para agradar as vontades do homem, o altar foi feito para ter uma regeneração na vida do homem. O altar foi feito para que eu e você sejamos transformados e carregamos o projeto de Deus até o fim. Olha o projeto de Deus para a minha e para a tua vida. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Olha que interessante isso. A arca foi feita da melhor maneira, foi feito do melhor jeito, foi feito com as melhores madeiras, foi betumado, tudo foi feito na maior qualidade. A família está sendo conduzida no melhor, a família é salva pelo melhor, mas quando eles põem o pé em terra seca, uma vez eles levantam o altar, e 6 anos vão cuidar de vinha. Quanto tempo faz que você está cuidando da vinha e esqueceu de cuidar do altar? Mas ainda é tempo, ainda há tempo de se levantar de uma vez por todas e dizer: eu vim para cumprir o projeto de Deus, eu vim para realizar o projeto de Deus. O que muda a sua vida não é o que você faz, mas é o que você carrega diariamente. O que eu faço hoje, eu posso não fazer amanhã, mas o que eu carrego, que o céu me entregou, ninguém retira de mim. Ninguém retira de mim o que o céu colocou e depositou sobre a sua vida. Ninguém pode arrancar de você o projeto de Deus. Mas quem pode abandonar o projeto de Deus? Sou eu e você. Como que eu abandono o projeto de Deus? Já fiz o altar hoje, agora eu vou cuidar de vinha. Eu vou cuidar do meu emprego, eu vou cuidar do meu carro, eu vou cuidar da minha conta bancária, eu vou cuidar de tudo. E o altar sempre está em segundo plano.
O Senhor, Ele não precisa de ninguém que faça. Ele precisa de alguém que obedeça. Porque quem obedece, ele se alegra em fazer. Tem pessoas que vêm para fazer por obrigação. Não, eu sou obrigado porque eu estou na escala. Oh, meu Deus. Eu tenho que fazer porque eu estou na escala. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quem faz só porque está na escala, nunca serviu o reino de Deus de verdade. Porque não é necessário estar na escala para fazer. Porque aquilo que o céu me entregou é a alegria. Fazer para o reino de Deus o que Ele não poupou a sua própria vida por amor da minha vida. Então para mim é um prazer realizar o trabalho na obra e no altar do Senhor. E havia, eu só vou colocar a semente e eu sei que Deus vai dar o crescimento. Se Noé tivesse cuidado do altar, a vinha Deus iria cuidar e não haveria vergonha na casa de Noé. Depois que há vergonha, porque eu cuido mais da vinha do que do altar, olha o que acontece. Quando eu dou mais importância para a vinha, eu vou amaldiçoar a minha própria família. Porque Noé se levanta depois da sua embriaguez, ele toma a sua consciência, e a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai amaldiçoar o teu filho. Olha como é o peso disso aqui, irmão. É o problema de uma geração que já não tem mais palavra, de abençoar uma geração seguinte, mas ela está assim, como Noé, cuidando de vinha e amaldiçoando a própria família. Pare de cuidar da vinha se necessário for, e volta a cuidar do altar, porque o altar ainda te leva a uma constância na presença dEle. Ei, eu ainda acredito que Deus vai levantar uma geração, que vai trazer vida na porta da morte, vai trazer incêndio, mesmo que seja em meio ao oceano, e vai fazer pedra que está flutuando, e nunca vai descer para ferir alguém. Deixa eu ver se eu posso acreditar que Deus vai levantar uma geração assim, uma geração que vai ter palavras, mesmo que alguém esteja na porta da morte, a palavra que sair da tua boca vai trazer vida para ela, porque a minha geração tem um projeto de Deus nas mãos. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite de hoje. Tenha manutenção na sua vida no altar, e não se preocupe. Mas havia, está na mão do Senhor. E o meu trabalho está na mão do Senhor. Não troque o altar pela vinha. Não troque o altar pela vinha. Eu quero que, se você não gravou nada do que eu falei, eu quero que você repita comigo. Não troque, mais forte, não troque o altar pela vinha. Não troque o altar pela vinha, porque a vinha pode te levar à queda.